Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira selvagem, 3 de março, agora na Espanha. São 11 horas em ponto, no Brasil, 7 da manhã em ponto. Gente, a nossa cunha triangular aqui no diário explodiu para baixo. Então, agora para analisar a violência desse movimento, que quase alcançou aqui a lower da banda de VWAP mensal do mês de fevereiro, né? Porque a gente ainda está desenhando a banda de VWAP do mês de março, ainda não tem a lower e a upper muito bem definidas. Então a gente segue aqui agora como referência a lower do mês de fevereiro. O fato é que a nossa cunha triangular, que no diário, agora eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Agora eu vou pular para o 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que desde a agulhada, que chegou a fazer a mínima em 21.971, ali no... Era por volta de meia-noite, 1 hora da manhã aí no Brasil. Agora a gente está promovendo um engolfamento aqui. O último candle aqui no 4 horas foi fortemente abraçado pelo candle anterior. Então a tendência é que a gente retorne para a própria VWAP semanal, que está lá fixada em 23.450. É para lá que a gente está indo. Pode ser que forme um fundo duplo aqui. Se a gente reverter esse engolfamento, fica no radar a possibilidade de um fundo duplo aqui para fazer um irmãozinho gêmeo com 21.971. Mas o mais factível é que a gente retorne num efeito elástico para 23.450. E isso aqui pode facilmente evoluir para uma figura triangular, como parece que está acontecendo, e voltar para o patamar da VWAP semanal. Com certeza a gente vai voltar para 23.450. Porém, fica no radar a possibilidade de um fundo duplo. Justamente porque no intraday, agora eu vou pular para o intraday. Depois da virada da VWAP de ontem, quinta-feira, para hoje, sexta-feira, a gente simplesmente foi lá para 21.900 e tal e chapou aqui próximo de 22. Agora está 22.369. Quando promove essa reguinha aqui, ó, é porque vem um movimento violento. A gente está desenhando de novo a tal da reguinha. Isso aqui é um silêncio que precede um esporro, ó. Só que no caso o nosso esporro foi para baixo. Aí descemos. Só que a gente está promovendo o mesmo padrão. Isso aqui, ó, é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Então, como a gente está desenhando de novo uma reguinha, fica até a possibilidade da gente fazer um fundo duplo aqui nesse patamar de 21.900 e tal. Mas o mais factível é que a gente retorne até no curto prazo para o patamar da VWAP semanal, porque existe um efeito elástico depois que a gente estressa as lowers, como a gente fez aqui. A tendência é que a gente volte para a VWAP semanal, até porque o RSI estocástico está totalmente deitado, ficou aqui no zero, agora que está começando a reagir, e normalmente quando a gente deita, a tendência é que a gente vá buscar uma área de sobrecompra, como aqui, ó, deitou, foi lá e foi buscar a área de sobrecompra. É bem provável que a gente busque essa área de sobrecompra retornando para o patamar da VWAP semanal. Então aqui no intraday a gente está aqui agora verdadeiramente desenhando uma régua. Ontem todos os sinais na sala, no par USDT fecharam, ficaram abertos um sinal no par BTC. No Cop Trade todos os sinais ofertados ontem fecharam no lucro. Agora já ofertei mais sinais no Cop Trade e mais da metade já fechou no gain. Ou seja, mesmo com toda essa brutal volatilidade, os assinantes estão lucrando. E na Seara Fática, Bitcoin cai para 22 mil dólares, na verdade caiu para 21.971 após turbulência com o banco Silvergate. O Departamento de Justiça norte-americano entrou na investigação para poder escrutinar as conexões do banco Silvergate com a falida FTX. Por isso toda essa volatilidade, porque há a possibilidade dessa crise se espraiar para outras instituições. Mas na minha visão tem muito food nisso aqui. É um problema pontual do próprio Silvergate, porque fazia operações translocadas com a infame FTX, enfim. E liquidações no sentido long atingem o nível mais alto desde agosto.
Aqui está desatualizado, está dando conta de 62 milhões de dólares nas primeiras horas da Ásia. Passou de 100 milhões de dólares os liquidados no sentido long. Aqui na CoinGlass a gente consegue ver que a quantidade de posições no sentido long diminuiu bastante, agora aumentou muito a quantidade de posições no sentido short. Ou seja, os sardinhas estão entrando na rede para eventualmente tomarem uma invertida quando a BTC voltar para 23.450, que é onde está o patamar da VWAP semanal. Tem que ter muito cuidado com esse aumento aqui das posições no sentido short, porque vem uma invertida forte aí. Na banda de VWAP mensal, a gente basicamente quase encostou na lower da banda do mês passado, que era o mês de fevereiro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o que o Wall Street não sabe sobre os novos homens de Xi Jinping na economia? A China está passando por uma remodelação e uma dança das cadeiras em termos de autoridades econômicas. Toda uma geração de autoridades econômicas respeitada internacionalmente agora está saindo para abrir caminho para um grupo de políticos e autoridades econômicas. Um grupo chinês, mais conhecido por seus fortes laços com o presidente Xi Jinping. O fato é que essa dança das cadeiras vai imprimir a personalidade da economia chinesa para os próximos 15 anos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a China, na reunião do G20, se negou a assinar uma declaração conjunta sobre a guerra russo-ucraniana. A China saiu pela tangente dizendo que o fórum do G20 é um fórum para cooperação econômica internacional e não um fórum para resolver questões de segurança internacional. A China tem pontos polêmicos em relação a tem posições polêmicas em relação a essa guerra russo-ucraniana e está inclusive no radar a possibilidade do Xi Jinping ofertar ajuda militar para a Rússia, ou seja, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. E começa essa semana em Dubai o Dubai Boat Show, a maior feira de iates de luxo do mundo. E a grande vedete dessa feira é o lançamento da Rolls-Royce com um estaleiro holandês. O projeto foi batizado de Aeolus e, segundo os designers, será um santuário que vai flutuar nos oceanos, que vai atrair jovens empreendedores no ramo tecnológico e cripto, em que pese eles terem que ser muito bem-sucedidos para pagar 300 milhões de euros nesse Aeolus, um projeto da Rolls-Royce com um estaleiro holandês. Bem, se você tiver eventualmente 300 milhões de Shiba Tokens e um Shiba Token passar de $1, fica no radar a possibilidade de adquirir um iate desse de 300 milhões de euros. Enfim, gente, a BTC está acumulando no nosso diário, no Squeeze. A gente parece que está desenhando agora uma bandeira de alta. Então isso aqui seria o mastro, isso aqui seria a bandeira, uma subcanaleta virtual de baixa que é a bandeira. Não importa se essa nossa onda 2 é uma bandeira ou é uma figura triangular acumulacional, o fato é que a gente em algum momento vai explodir na nossa onda 3. Se for uma bandeira de alta e a gente está eventualmente desenhando depois do mastro a bandeira, fica no radar a possibilidade de a qualquer momento explodir para uma onda 3 que vai levar a BTC para 30 mil dólares. Na projeção, a nuvem de Shimoku segue ostentando uma belíssima nebulosidade esverdeada, o que denota que os compradores ainda estão fortemente no controle da BTC. A incursão para dentro da nuvem foi rejeitada, a gente beijou a linha superior e rapidamente se afastou da nuvem, o que mostra o poder do suporte que é a nuvem de Shimoku aqui no diário. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.